Documentário de vivências, Projeto Cura. O diagnóstico não é o fim. Vídeo 4, take 1. Então é isso, aos 14 ela vem metendo o pé na porta. Aos 15 eu me mudo para o Pará, Santarém, lugar quente no norte do país, lindo, mas quente. E morei lá por um ano. Esse um ano que eu morei no Pará, esse processo ele deu uma evoluída significativa. E eu acredito hoje, né, pelos estudos que eu já fiz, que a forma como eu estava me alimentando ali naquele um ano que eu fiquei longe da minha mãe, onde a gente tinha um cardápio bem equilibrado, muito simples, humilde, mas sempre com tudo que precisa e uma comida com menos sal, uma comida com menos condimento, muito bem temperada, muito saborosa, muito gostosa, mas mais leve, né? Leve de tudo, leve de tempero, leve de gordura. E quando eu fui morar esse tempo no Pará, eu estava na casa da então esposa do meu pai e a rotina deles, o cardápio deles, né, é diferente. Eu não tô nem falando sobre a culinária do Pará de forma geral, que inclusive, mas especificamente, né, pelo que eu lembro, assim, ali tinha uma demanda de pimenta muito grande, que não é bom, uma demanda de gordura e condimentos muito fortes, que definitivamente aceleraram esse processo inflamatório no meu organismo. Eu tenho plena consciência disso hoje. Inclusive, eu não sei se é algo da cultura, mas na família da ex-esposa do meu pai e de algumas amigas que eu fui fazer trabalho na casa e com quem eu conversei, eu vi algumas pessoas fazendo um chás que leva pimenta para ajudar no processo da menstruação. Dizem que ajuda ali, né, o sangue que está preso, que está dando essa cólica, a liberar e sair o sangue, a menstruação e teoricamente você vai, depois que o sangue começar a descer, diminuir a cólica, né? E eu tomei esses chás também e eu sinto que tudo isso acabou piorando. Talvez seja viável e ajude pessoas que têm um ciclo saudável, mas no meu caso piorou definitivamente o processo e tornou o meu corpo ainda mais inflamado e com a imunidade ainda mais baixa. Tanto que esse período no Pará abriu uma janela de baixa imunidade que eu desenvolvi as minhas primeiras alergias alimentares. Pelo menos eu entendi ali, né, que eram alergias, porque eu estava consumindo muita castanha e muita pimenta, o que não fazia parte do meu consumo em casa. E depois de um tempo eu comecei a ter reações toda vez que eu comia castanhas e pimentas, até chegar no ponto de ser óbvio que existia ali um processo alérgico. Então, aí esse momento aí também, que piorou o processo inflamatório, abriu essa janela para as doenças oportunistas que costumam andar atrás de quem tem endometriose, enfim. E aí quando eu volto para Montes Claros, o processo da busca por um entendimento do que está acontecendo começa de forma mais agarrida. E aí eu vou contar um pouco mais sobre como foi esse processo. Então vamos lá. Era 2017, eu tinha 16 anos e eu volto para Montes Claros depois de ficar um ano morando com meu pai fora, em Santarém, no Pará. E aí quando eu volto para Montes Claros, e nem é meme, eu tô xoxa, capenga, anêmica, triste. Tava difícil a situação, meu cabelo tava uma merda, minha pele tava uma merda. Eu que tinha conseguido passar ali pelo processo da pré-adolescência e da adolescência com a pele bem legal, assim, sem espinhas e cravos e tudo mais. Minha pele tava toda pipocada, toda detonada, meu cabelo tava bem detonado também, eu não tava legal, eu não tava saudável, era bem nítido que eu não tava saudável. Eu tinha tido uma evolução do processo, assim, durante esse um ano, tinha sido bem significativo como a coisa ficou mais grave, né? E todos esses sintomas são sintomas que podem acontecer quando você tá numa crise de endometriose, não tá
fazendo o tratamento adequado, que é você ter perda de cabelo, o cabelo ficar fraco, você ter problemas com a pele, aumentar a oleosidade, ter mais cravos e espinhas. Tudo isso são desordens hormonais que acabam dando sinais físicos e que são bem comuns na endometriose. Então eu volto com os sintomas que ainda não tinham aparecido até este momento, apareceram nesse um ano que eu fiquei fora. E aí eu volto com o combo completo de todas os checks das merdas que você acaba tendo por causa da endometriose. Só que ainda não existia o diagnóstico. Mas é claro, era óbvio que alguma coisa estava errada. E aí a minha mãe me faz um glow up, né? E o glow up que minha mãe fez não foi só de cabelo, roupa, enfim. A minha mãe foi sozinha, os 5 fabulosos, entendeu? Entrou na minha vida de novo, voltou pra minha vida e conseguiu me dar uma geral, assim. E a gente começou essa pesquisa, e aí comecei a fazer vários exames e ir atrás de vários médicos, e aí os absurdos, né, que a gente já tinha ouvido antes. Por exemplo, durante esse um ano que eu passei no Pará, eu fui ao médico por causa das crises, e os médicos de lá não me deram nenhum respaldo, muito pelo contrário. Pareciam não entender por que eu estava buscando ajuda por causa daquele motivo. Parecia um motivo frívolo e uma dor desimportante, um exagero de adolescente, um drama. Enfim, não sei. Era óbvio que eles não estavam ligando. E hoje eu entendo que eu sofri um tipo de violência, que foi um médico que eu fui para falar sobre os sangramentos e sobre as cólicas que eu estava sentindo, que eram cólicas absurdas. E ele falou comigo que eu deveria... Aí ele me perguntou se eu era virgem, eu disse que sim. Eu tinha 15 anos. Eu fui ao médico, fui sozinha, e a intenção era entender, né? Na época, inclusive, algumas pessoas próximas, amigas, colegas da escola, falavam: mas eu também tinha, fui no médico, o médico me deu um anticoncepcional e as cólicas diminuíram. Então eu estava indo em busca de qualquer coisa, não tinha um pensamento de entender realmente qual era a questão. E aí o médico virou para mim e falou que se eu ainda era virgem, então que estava na hora de perder a virgindade, que na hora que eu perdesse a virgindade eu ia parar de me incomodar com essas coisas, como se fosse uma falta de assunto de adolescente, sabe? Foi assim, bem traumático, tanto que eu saí de lá correndo porque eu fiquei com medo dele fazer alguma coisa comigo. Eu não deixei ele fazer teste clínico em mim, depois ele falar isso, e saí do consultório correndo, sem falar nada com ninguém, sem simplesmente sair, e fui embora. E aí depois me questionaram o que o médico tinha resolvido. Eu falei que o médico não resolveu nada, que ele falou que era normal e que era normal ter cólica, porque eu pensei, melhor resolver isso quando eu voltar pra minha casa. Só que voltei pra casa, né, e mesmo com uma mãe na área da saúde que não achava normal nada daquilo e que se empenhou em ajudar, a gente ainda demorou muito para conseguir entender o que estava acontecendo, exatamente porque os médicos de Montes Claros também, estou falando o nome das cidades, mas eu não estou colocando isso como se fosse os médicos daquela localidade, os médicos de forma geral. Eu tive essa vivência em Santarém, eu tive essa vivência em Montes Claros, eu tive essa vivência em Belo Horizonte. Todas as vezes que eu precisei buscar ajuda, mesmo depois de ter um diagnóstico, inclusive, isso foi minimizado, isso foi questionado, isso foi colocado como drama, como falta de prioridade. Então, assim, ainda temos que vencer esse tabu, essa falta de informação absurda que dissemina desinformação e que coloca na cabeça das mulheres que sentir dor é normal e que a gente suporta e que a gente aguenta e que tá tudo bem, porque não tá, não tá. Então, assim, a minha mãe vai atrás, corre, fala que não é normal, falam que é normal, que é coisa de adolescente, que vai passar, que depois que tiver filho isso não acontece mais, e eu pensava, puta que pariu. Aí eu já tava com 16, né, em 2007, 16 anos, e eu pensando, mas aí eu vou ter filho, sei lá, daqui a 15 anos, e eu vou ficar 15 anos passando por isso, esperando essa possível gravidez que vai vir para resolver esse problema? Não concordo com isso.